Fala galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, começando o Sextou aqui no canal. Espero que todos estejam um pouco mais tranquilos, mais calmos, porque não foi fácil o dia de ontem, né? O nosso day after a eliminação da Copa do Brasil, da maneira que foi, né? Complicado, mas enfim, sexta-feira já temos que começar a focar no Brasileirão. Domingo tem jogo, né? Domingo, Dia dos Pais, e que comece um Dia dos Pais ali da melhor forma possível, já que a nossa partida lá de Caxias do Sul é pela manhã, 11 da manhã, no Alfredo Jaconi. Antes de falar um pouco mais aí de tudo que rolou ontem, né? Ainda da repercussão do jogo, da eliminação, do VAR, da arbitragem, antes de falar disso, vamos falar de Pepe, o zagueiro Pepe, que há um tempo atrás até foi especulado no Botafogo, né? A gente não teve essa certeza de que o Botafogo estava interessado no jogador português, na verdade brasileiro naturalizado português, mas o zagueiro Pepe, que fez história jogando no Porto, fez história jogando no Real Madrid, na seleção portuguesa, campeão da Eurocopa 2016, né? O Pepe ontem anunciou a sua aposentadoria aos 41 anos. Então, essa notícia aí com relação ao jogador que também passou pelo Besiktas, né? E o Marítimo de Portugal, beleza? Falando ainda de zagueiro, esse sim um zagueiro que está em atividade, né? Na verdade, lateral, né? Ele pode atuar também como zagueiro, mas o lateral esquerdo, o Alexandro, né? Tem sido muito falado do interesse do Botafogo, interesse do São Paulo, sondagem do Palmeiras, enfim, o jogador que se desligou recentemente da Juventus, da Itália, e está livre no mercado. Ontem chegou a sair a notícia de que haveria o acerto com o São Paulo, porém, na transmissão do jogo São Paulo e Goiás, pela Amazon Prime, né, o Júlio Casares, presidente do Tricolor Paulista, desmentiu esse acerto e falou que o Alexandro ainda pretende continuar jogando no velho continente, tá? Então, essa é a notícia aí mais recente. Lembrando, né, que o prazo final da Conmebol é justamente hoje. Hoje, sexta-feira, se encerra o prazo para a inscrição. Tem aquele período ali de mais alguns dias até segunda-feira para apresentar a documentação, mas o prazo realmente é hoje. Então, fica difícil, né, que surja aí algum nome no Botafogo, né? O Botafogo que enfrenta o Palmeiras, como todos sabem, e já o São Paulo vai ter pela frente o Nacional do Uruguai, também pelas oitavas da Libertadores, né? Vamos lá, pessoal. Entre possíveis chegadas, né, também falar de partidas, a gente sabe que o Botafogo acertou o empréstimo do Diego Hernandes para o futebol mexicano. O Diego Hernandes foi apresentado oficialmente lá no León, né? Tradicional equipe mexicana. Ele vai ficar por um ano lá, né? E tem também o passe fixado ao final do empréstimo. O Diego Hernandes disse que, nessa apresentação dele lá, disse que não considerava que era enfim, como se estivesse descendo um degrau na sua carreira, mas elogiou também muito o futebol brasileiro, elogiou o Botafogo e a alta competitividade no Botafogo, meio que dando como, né, dizendo que essa teria sido a razão, né, dele aceitar sair do Botafogo, porque ele estava tendo, segundo ele, né, talvez não tantas oportunidades como ele gostaria. Fato é que a gente sabe que realmente o Diego Hernandes não conseguiu nunca se firmar no Botafogo como um titular, né? Ele era um jogador ali que entrava mais no final das partidas, né? Isso foi com outros treinadores, e com o Arthur Jorge a mesma coisa. E é isso, né? É sobre isso. Então, boa sorte aí, que o Diego Hernandes consiga fazer um bom ano lá no México. Quem sabe aí retorne ao fogão, né? Falando ainda de Diego, mas o Diego Souza, quem lembra do Diego Souza, aí, um andarilho, um cigano do futebol, que já se aposentou, né? Jogou muito tempo no Sport, aqui no Rio, acho que jogou em todos os clubes aqui do Rio, acho que sim. O Diego Souza se manifestou sobre a questão da polêmica, né? Arbitragem entre Bahia e Botafogo. O Diego Souza falou: ridículo interferir em um resultado, nada contra o Bahia, mas sim contra essa palhaçada do VAR.
Gente, ontem muitas pessoas do mundo do futebol se manifestaram, alguns, poucos, é verdade, a favor da expulsão do Gregore, muitos revoltados. Eu vi até o Joel Santana, grande papai Joel, também falando que foi uma das decisões mais absurdas que ele viu nos últimos tempos. E olha que o Joel também teve uma história lá no Bahia, né? Foi técnico também do Bahia, enfim. A gente sabe que ele tem aí certamente um carinho também pelo Bahia, mas o Joel, sem papas na língua, falou realmente que foi uma das decisões mais grotescas. E aí foi o dia inteiro, né? O dia inteiro de resenhas esportivas, ex-árbitros se manifestando e, como eu disse, na maioria das vezes, considerando que houve ali uma interferência muito ruim do VAR, né? Eu vejo até por esse lado. Antes da gente analisar se a intenção do Gregore era acertar o Arias, né? Ou não, ou pegou de raspão, ou acertou o rosto, machucou ali o rosto, né? Eu acho que o mais nocivo daquele lance é justamente o VAR chamar o árbitro da partida que estava de frente para o lance, né? Falei aqui ontem, sei lá, 4 ou 5 metros, né? Não tinha ninguém bloqueando, tá? O lance era todo do árbitro e o VAR chamar é o que o Carmona falou na própria transmissão, né? É o VAR no Brasil querendo apitar o jogo. E essa não é a função do VAR, né? Estamos falando aqui de um lance que prejudicou totalmente o Botafogo, custou, né? A gente pode quase que cravar que custou a classificação do Botafogo, já que o Botafogo tinha tudo para vencer o Bahia, né? Mas a gente está comentando justamente essa questão de qual é a função do VAR. O VAR, ele tem que chamar o árbitro, né? E existe essa possibilidade de chamar em caso de expulsão, né? Quando, de alguma forma, o árbitro não viu o lance direito, estava muito longe do lance, passou alguém na frente, estava com a visão encoberta. Então, essas seriam situações e um lance que seja nítido de expulsão. Esse lance do Gregore, ele gera interpretações, né? Mesmo eu acho que a grande maioria das pessoas vendo que era um lance de jogo, né? Algumas pessoas acharam que dava margem à expulsão, beleza, mas não é aquele lance límpido de expulsão, né? Não é um lance claro, então por isso o VAR tinha que ter ficado quietinho. O próprio Arthur Jorge falou também na sua coletiva de imprensa, um lance em que o goleiro John é acertado ali na pequena área, né? E aí foi atendido ali um choque na cabeça, né? Então, por que esse lance também não foi analisado, né? E aí, obviamente, ontem, muitas publicações relembrando o que a gente já falou no vídeo de ontem, os lances do Campeonato Brasileiro, né? Com a mesma CBF organizando, os mesmos juízes, os mesmos árbitros de vídeo, os lances que envolveram o Tietê, né? Contra o Vasco, e, coincidentemente, o Gregore sendo vítima de 2 entradas muito pesadas nos jogos contra Cuiabá e Fluminense, né? Por que naqueles lances o VAR não chamou e não recomendou a expulsão, né? Então, é o famoso 2 pesos e 2 medidas. Nesse momento, é impossível o torcedor botafoguense não associar com a situação de bastidores, com o fato do presidente da CBF estar processando o John Textor, né? Essa rixa que surgiu desde o ano passado entre John Textor e Edinaldo Rodrigues. Não dá para a gente chegar aqui e dizer que há uma orientação para os árbitros, né? Eu nem faria esse tipo de colocação. Mas é lógico que o torcedor do Botafogo, né? Nós começamos, né? E já não é de agora, não é desse jogo com o Bahia, desde esses lances terríveis, né? Em que não houve interferência do VAR, achar que há uma má vontade muito grande com o Botafogo, né? Na dúvida, marcar contra o Botafogo, infelizmente. Gente, sair um pouquinho rápido desse assunto. Outro assunto ontem também que foi muito polêmico é de que o STJD, de novo, né, parece que tem uma má vontade com o Botafogo terrível, julgaria
aquele episódio dos bonecos representando o Edinaldo e a Leila pendurados ali próximos ao estádio Newton Santos no dia do Botafogo e Palmeiras, né? O Botafogo, imediatamente, o John Textor, saindo do jogo, deu declaração de que condenava aquilo ali, e o Botafogo emitiu uma nota oficial dizendo que iria fazer todos os esforços para apurar, né, a autoria ali, enfim, tentar identificar. Só que o Botafogo não é polícia, o Botafogo não tem poder de polícia, né? Então a polícia é que tem que ser, enfim, buscar câmeras ali da Sete Rio, câmeras próximas ao local para tentar identificar os autores, né, ou o autor, enfim, quem que pendurou os bonecos. Então o STJD, a princípio, e parece absurdo ao meu ver, vai julgar o Botafogo podendo perder até 10 mandos de campo no Brasileiro por conta do episódio dos bonecos, né? É uma notícia que a primeira vez que eu vi eu achei que era até uma fake news por ser tão absurda. Então, ano passado morreu uma torcedora, acho que do Flamengo, no entorno do Allianz Parque, né, no jogo entre Palmeiras e Flamengo, né? Uma agressão ali com uma garrafa que, infelizmente, essa torcedora veio a óbito, né? E aí? E aí o STJD não apura nada, houve uma morte, né? E também, agora está sendo falado também na internet de que o Vasco, né, teve um jogo em 2023 em que a torcida do Vasco, ou algum elemento da torcida do Vasco, né, não vamos generalizar, teria também colocado uns bonecos ali representando a SAF do Vasco, enfim, acho que tinha um boneco também do Flamengo. Então, hoje em dia, a má vontade, né, para dizer o mínimo, é tão grande com o Botafogo que o próprio torcedor do Botafogo começa a dizer, pô, mas o Gregory deu mole, né? A gente começa a se policiar que, tipo assim, Botafogo não pode, temos que entrar ali, né, assim, se possível com as mãos amarradas para trás, porque qualquer coisa pode ser marcada contra a gente, né? Então também isso é muito ruim, né? O Botafogo, os jogadores do Botafogo, alguns se revoltaram, o Júnior Santos postou, Rafael postou, né? Eu vi vários jogadores comentando, né, sobre todo esse episódio aí. Então parece que tudo com o Botafogo é analisado com uma lupa gigantesca para tentar pegar ali, e acho que também não pode ser por aí, não pode ser assim, o Gregory deu mole. Gente, o jogo é jogado. Eu fico imaginando assim, vamos imaginar um clássico aí, Boca e River, e olha que esse Botafogo Bahia estava um jogo sendo disputado ali de forma leal, né? Não estava um jogo pegado, não dá para, por mais que seja a importância do jogo, do equilíbrio entre as equipes, não estava um jogo ali pacífico, digamos assim. Mas imaginem um Boca e River, né, o couro comendo, né, se o árbitro fosse expulsar os jogadores por um lance como aquele do Gregory numa disputa de bola no alto, né? Seria até absurdo, né? Seria absurdo. Em qualquer contexto, na verdade, eu estou assim, imaginando um jogo pegado, né? Então realmente ali foi algo totalmente fora, né? O VAR ter chamado o árbitro, e o complemento, né, do erro ali, que foi o árbitro ter embarcado, né? Porque o árbitro poderia simplesmente ter confirmado, não, eu confirmo que eu acabei de ver em campo, de que foi um lance normal, uma falta, um cartão amarelo que ele quisesse dar, estaria de bom tamanho, né? Então realmente muito complicado, e aí obviamente mudou totalmente a partida, um jogo disputado ali em alta intensidade, duas equipes jogando de forma franca, né? Uma equipe com um jogador a menos um tempo inteiro, né? Obviamente que foi fez a diferença, né? Acabou fazendo a diferença já no final da partida, tomamos um gol. Eu não tenho dúvidas que realmente o Botafogo, a gente não pode cravar, né? Porque a gente não tem bola de cristal, mas que o Botafogo, pelo nível de atuação, o Botafogo tinha tudo para ganhar o jogo, inclusive no tempo normal, se esse absurdo não tivesse acontecido, né? A FERJ, Federação aqui do Rio, emitiu uma nota ontem, de certa forma,
apoiando, né, o Botafogo, falando sobre a questão da arbitragem, dizendo que a arbitragem está no CTI, né, à beira da morte, e hoje há uma desuniformidade de critérios, é exatamente isso. A gente questiona o que eu acabei de falar. Por que lances que realmente colocaram os jogadores do Botafogo em risco, né, de quebrar uma perna, literalmente, não foram recomendados pelo VAR, e um lance desse que poderia ter acontecido numa partida até, sei lá, entre crianças, um jogo mirim, e aí foi considerado um lance de expulsão, né? Ainda não foi divulgado o áudio, inclusive o Botafogo ontem fez a representação à CBF, mesmo já sabendo que essa representação vai chegar na mesa da CBF e ali vai ficar, né? Mas o Botafogo fez essa representação, comentando de uma insatisfação geral, né, com a arbitragem no Brasil e pedindo realmente o áudio na íntegra do VAR. Tá? Até agora, até o momento que eu estou gravando, esse áudio não foi divulgado. O que foi divulgado ontem foi a súmula do árbitro, né, o Rafael Rodrigo Klein, e aí é mais absurdo ainda, porque abre aspas para o árbitro da partida: atingir com a mão no rosto do adversário com o uso de força excessiva. Meu Deus do céu, se aquilo ali foi excessivo, né? Foi até lembrado um lance do ano passado do Endrick, né? A partida, não sei se era contra o Fortaleza, acho que era, em que ele literalmente tenta dar um soco, né, no jogador do Fortaleza e nada aconteceu, e não teve VAR nenhum interferindo. E aí agora esse lance, que é uma disputa ali no alto, né? Acho que o Gregory realmente, eu já falei disso aqui ontem, tenta acertar, né? Entra de uma forma ali mais viril na jogada, mas não acerta, né? Enfim, não é um lance, não acontece um soco nem nada, pegou ali de raspão, que é normal, né? Os jogadores, quando sobem numa bola, no futebol, não preciso explicar isso para vocês, né? Eles se protegem. Primeiro, levantam os braços para ter equilíbrio, ninguém consegue pular com os braços para trás, né? E segundo, eles se protegem, porque eles sabem que é um lance ali de um choque, né? Como disse o próprio Arthur Jorge, o futebol é um esporte de contato, né? De contato. Disse o Arthur Jorge, é exatamente isso, né? Então, não é possível o cara pular com as mãos para trás, né? Assim, não existe isso, né? Então, acho que ali o amarelo caberia bem, né? Passou um pouquinho do ponto, Gregory? Passou. Amarelo. Agora o VAR chamar um lance que era todo do juiz, realmente, daqui a pouco não precisa ter o juiz em campo. Bota um robô, né, dirigindo a partida. Então, realmente, muito complicado. Galera, para fechar, vamos falar o assunto da thumb aí, né? O Thiago Almada acabou que também, por tabela, foi prejudicado, porque ele acabou sendo sacado no intervalo. Justamente foi a opção que o Arthur Jorge, a primeira opção que o Arthur Jorge teve, né, de destacar ali o Danilo, botar o Danilo no lugar do Almada para fechar ali o buraco que ficou com a saída do Gregory, né? Então o Almada teve os seus primeiros 45 minutos, bons 45 minutos, Arthur Jorge também assim considerou, né, que foi uma boa estreia do Almada. Infelizmente, não só nós botafoguenses, mas o Brasil todo ficou privado de ver um jogo inteiro, ou quase todo, né, que provavelmente ele teria feito se não fosse esse lance aí maluco do VAR. E o Almada fez uma boa estreia. A gente sabe que ele treinou teve 2 treinos antes do embarque para Salvador, né? Tinha feito alguns treinamentos também antes de ir para Paris, mas a gente já começou a ver ali algum encaixe, né? Um jogador inteligente, e todo jogador inteligente consegue justamente se encaixar muito bem, já pegando, como disse o próprio Arthur Jorge, né? Ele entra com o Botafogo já pronto, ele já é um formato de jogar. Então acredito que, quem sabe aí no domingo de manhã a gente vai conseguir ver uma minutagem maior do Almada, né? E é isso, a gente não sabe ainda se vai ter o Tiquinho de volta, né? Então eu fico curioso para ver também essa formação. Quem sabe no jogo com o Palmeiras da próxima quarta-feira, dia 14, a gente vê um Almada também com o Tiquinho, que é um jogador muito inteligente, que faz bem ali também o pivô. Eu acho que o Almada realmente vai encaixar como uma luva nesse time, né? Uma pena que, entre outras coisas, a gente tenha tido só 45 minutos do bom futebol do argentino Thiago Almada. Beleza, galera?
deixe seu like, faça seu comentário, né? É muito importante, aqui eu sempre falo isso, porque aí o YouTube aqui recomenda, né, o nosso canal para mais botafoguenses. E se você não é inscrito, o que você está esperando? Se inscreva para a gente continuar crescendo, beleza? Ótima sexta-feira a todos, muita paz, muita tranquilidade no coração e tamo junto sempre. Fogão para cima!